rua. Por quê? Porque se colocar atrás, a pessoa que está no outro quarteirão vai sofrer aquele impacto. Então a gente definiu assim, que vai ficar no eixo da rua, que não gera dúvida para ninguém. Aí vai ficar com essa disparidade. Do lado de cá eu posso um prédio, do lado de cá eu não posso. Do lado de cá eu posso uma indústria, do lado de cá eu não posso. Mas tem que ter um divisor de águas, não tem jeito, né? Então, o zoneamento do uso do solo, eu acho que ficou muito melhor do que está hoje, porque nós abrimos muita cidade para a questão de você ter a moradia próxima de comércio e de serviços. Porque antes, às vezes, numa região, não podia nada, além de uma padaria, uma farmácia, não podia uma indústria, não podia um comércio. Então, às vezes, a pessoa queria abrir uma padaria pequena do lado da própria casa, ou uma farmácia, ou uma pequena confecção, não podia. Então, hoje, nós abrimos muita questão do uso e eu acredito que vai ficar muito melhor. Porque a pessoa que está da periferia, ela vai poder ter seu comércio, ter seu sustento, sem ter que fazer grandes deslocamentos na malha urbana, né? Sem gastar combustível, sem gastar tempo, né? Então, isso está sendo bem pensado nessa parte aí. E a lei do sistema viário, que nós estamos sofrendo hoje, né, com congestionamentos enormes aqui já na cidade. Se a gente não cuidar agora, a tendência do futuro é piorar muito, porque Uberlândia tem uma frota de carro enorme, né? Aqui a gente não tem a cultura de andar de ônibus, anda de carro e muita moto. Então, a nossa lei de sistema viário está propondo avenidas bastante largas, principalmente nos eixos de transporte coletivo, avenidas bastante largas, e também buscando a verticalização nesses eixos mais de transporte coletivo, porque se a gente adensar esses eixos, nós vamos ter facilidade de deslocamento com transporte coletivo, certo? A respeito das avenidas e ruas, a respeito da mão principal e a não principal, digamos assim. Eu queria prestar atenção que algumas regiões, as avenidas não são preferenciais, entendeu? E na minha concepção, elas deveriam ser sempre preferenciais. Já que é uma avenida, aí de repente eu estou indo a uma avenida, dela aponta ali um pare, tá? E ali tem uma ruazinha, entendeu? E às vezes nem o fluxo não é tão bom e acaba sendo a ruazinha preferencial e a avenida é parada ali. Já que é uma avenida, eu entendo do meu ponto de vista que ela deveria ser uma rua de fluxo mais rápido. Às vezes é porque essa ruazinha que você está dizendo, ela não passa transporte coletivo, não. Porque geralmente quando tem transporte coletivo, que é obrigado a passar, às vezes faz até binário com outra ruazinha estreita também paralela, aí a prioridade é do transporte coletivo. Às vezes pode ser assim, porque subentende que a avenida sempre tem que ser de fluxo mais rápido, né? É porque nós temos agora a nossa hierarquização do sistema viário, porque nós temos as avenidas coletoras, as arteriais, as estruturais, temos todos esses tipos de avenidas que acomodam o transporte coletivo. E a gente assim delimitou bem na nossa revisão da lei do sistema viário quais são elas. A hierarquização ficou muito clara. E talvez vá melhorar essa questão de uma avenida ter que dar vez para uma via que não tem importância nenhuma, né? Que a gente chama de via local. Então, a gente fez um tratamento não só das vias já existentes, mas dos vazios urbanos que existem, já planejamos essa ossatura, né? E essas vias mais largas, elas vão poder receber prédios mais altos, quase todo tipo de uso, né, de empreendimentos. Então, vai levar para o bairro bastante desenvolvimento. Uma outra coisa, o sistema viário coletivo em Uberlândia, nós chamamos de sistema integrado de transporte. Certo. Primeiro, na minha concepção, né, visto que você falou que vocês fizeram com a PCs do Jaime Lerner, sou do lado de Curitiba, morei no centro lá aproximadamente 7 anos,
E o que se nota é que aqueles, ao invés de fazer o sistema viário, tá, integrado de transporte e centralizado no público. No terminal central. No terminal central, tá certo? Eu, no meu ponto de vista, prejudicou o sistema viário em Uberlândia. Por quê? Porque, veja só, aonde eu poderia fazer um sistema integrado, que eu poderia passar todos os ônibus, que eu já que o objetivo era economizar a passagem, veja só, eu moro na Uberlândia, eu quero ir no bairro Planalto, eu não tenho como ir no bairro Planalto, tá certo? Eu tenho que fazer um V, que no terminal. Você tem que ir lá no terminal central. Enquanto, se fosse literalmente integrado, tá certo, na cidade, onde os terminais pudessem ser apenas um local, certo? Onde se vendesse comprar a passagem, só se vendia a passagem, ele teria que estar integrado nos bairros, enquanto nós temos determinados centrais, onde prejudica o sistema de interbairros. Prejudica sim. E tendo em vista essa questão, né, no plano de mobilidade que está sendo confeccionado, já estão sendo feitos uns novos terminais, inclusive vai ter um terminal chamado Jardins por ali, né, próximo ali do ali da Tubalina, porque está faltando mais terminais e, por exemplo, para deixar um pouco de lado o terminal central e fazer os deslocamentos nos bordos e não tendo como destino o terminal central. Isso já está sendo pensado mesmo com novas criações de novos terminais para que não tenha necessidade de ir para lá para o terminal para depois às vezes voltar para trás, né? Você vai, depois você tem que voltar. Ali na frente do shopping, tá certo? No meu ponto de vista, a parte desse cima poderia ser construído um terminal, veja só. E os ônibus que vêm, que atravessam a parte da cidade, deveriam ancorar ali, entendeu? E pegar os passageiros que querem atravessar para cá, ué. Sim. Agora, para poder atravessar, eu tenho que vir no terminal central. É tá incoerente. Poder pegar um outro, é uma incoerência tremenda. E um prejuízo para a população. Agora, isso está sendo totalmente revisto, porque vão ser feitos novos corredores, 4 novos corredores de transporte coletivo, que vão dar mais mobilidade na cidade, assim, para não acontecer isso, sabe? Você vai poder pegar um ônibus e o outro e vai estar rodeando. Isso é porque a gente tem que, seria uma outra apresentação sobre os anéis de integração entre os terminais, que isso já está sendo planejado, sabe? Os anéis de integração são vários anéis, por exemplo, vai ter um anel de integração que vai interligar todas as UAIs, um anel de integração que vai interligar todos os terminais urbanos. Então, vai ficar muito mais fácil de utilizar o transporte coletivo dessa forma. Né? Isso está sendo pensado. Eu vejo a dificuldade que o Uberlândia tem nesse ponto de vista. Realmente. Tivesse muito tempo aguardando um ônibus aqui, sendo que tivesse um ônibus inteiro. Exatamente. Não havia muito mais nada. Essa é a proposta, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, aquela ponte da Fernando Vilela que está sendo construída, ela vai servir de interligação dos bairros ali da parte suleste-oeste, né? Da parte oeste, para ligar sem ter que passar no terminal central. Então vai desafogar, inclusive, a questão da Afonso Pena e da João Pinheiro. Não vai ter tanto ônibus, porque às vezes muito acontece que os ônibus têm destino só de outro lugar, não no terminal central, mas eles passam ali mesmo, porque não tem outra rota. Então, estão sendo feitas rotas no entorno do terminal para desafogar. Certo? O terminal central não, realmente é cruel. Alguém tem mais alguma dúvida em relação... Bom, agora vamos falar um pouco do Estatuto da Cidade e do que o Estatuto impactou no nosso plano diretor. Porque o Estatuto da Cidade, ele é um instrumento que é uma lei federal que foi aprovada em 2001. E é agora que o Brasil está reagindo e aplicando esses instrumentos. Então, no nosso plano diretor de 2006, nós colocamos 12 instrumentos de política urbana. Desses 12 instrumentos de política urbana, 6 são auto-aplicáveis. O que significa isso? Eles não precisam de regulamentação.